Boa noite, companheiros. Estamos aqui numa live especial, né, das 21 horas aqui no PT, dando sequência o bate-papo com o nosso dirigente. Hoje estamos aqui com o companheiro Jefferson, nosso secretário de organização e também dirigente da PUESP. Boa noite, companheiro Jefferson, tudo bem? Boa noite, Walterson. Boa noite ao nosso amigo, companheiro Derli, nosso pré-candidato a prefeito. Nós estamos aí nessa live aí, conversando com a nossa militância, com os nossos simpatizantes, com os nossos dirigentes, né, aprimorando aí essa importante ferramenta nesse momento que nós estamos vivendo aí da pandemia. Né, que a dica é, fica em casa. Né, a coisa está feia. Hoje mesmo, a Prefeitura de São Paulo decretou luta aí, porque já passamos das 1.000 mortes, né? Então, assim, é uma coisa muito grave que está acontecendo no nosso país. Né? E, paralelamente a isso, a irresponsabilidade de vários governos que teriam a responsabilidade de indicar o caminho nesse momento tão difícil para a população, acabam mais atrapalhando do que ajudando, né? Já visto aquela zona que está em Brasília. Mas eu queria fazer uma pergunta aqui para você, Derli. O PT soltou uma nota no dia de hoje, uma nota muito importante, né? Até agradecer a nossa militância, em especial os companheiros Alexandre Lacerda, Alexandre Trindade, a companheira Célia, o companheiro Walter, o Derli, vários companheiros que a várias mãos aí fizeram essa nota. Uma nota bem objetiva, bem clara, né? Uma nota pé no chão, que faz a crítica ao que está acontecendo, mas aponta um caminho. E aí, Derli, bastante pessoas perguntando para a gente, nossos companheiros, nossos militantes, o que seria esse fundo emergencial? Acho que a primeira pergunta a fazer para você, Derli, o que seria esse fundo emergencial? Boa noite, Derli. Tá certo. Boa noite. Boa noite, nosso presidente, Walterson. Boa noite, nosso secretário de organização, Jefferson. Boa noite, companheirada do PT. Boa noite, direção, que deve estar assistindo. Boa noite a todos os internautas. É importante essas discussões, porque ela facilita muito essa discussão, né? Nós estamos fazendo uma live por dia, liderada aí pelo presidente do partido, conversando com os pré-candidatos a vereador, e eu também participei de uma live aí durante a semana, e nós vamos fazer muito isso. A nossa pauta, a nota que o PT soltou, e a nossa pauta, de um modo geral, ela trata desse momento, a gente faz uma série de questionamentos, o partido protocolou um documento no Paço Municipal, fazendo uma série de questionamentos ao Executivo. Nós soltamos uma nota hoje, e nós defendemos, antes de mais nada, nós defendemos a vida. A nossa defesa é pela vida. E, por isso, é fundamental que as pessoas fiquem em suas casas. A gente não pode correr o risco, de jeito nenhum, das pessoas saírem, como já vem ocorrendo, vem diminuindo a quantidade de pessoas que ficam em casa. No estado todo, chegou próximo de 60%, mas agora já está abaixo de 50%. Isso é um indicativo muito ruim, porque se continuar baixando, nós vamos ter um aumento no número de contaminados pelo coronavírus, pelo Covid-19, e, consequentemente, o número de mortos. Veja que já passou de 4.000 oficial no Brasil, mais de 1.000 em São Paulo, mais 4.000 oficial no Brasil, 57 mortos no Alto Tietê, mas isso oficial certamente é muito mais. É um número maior, com certeza, porque está represado, não tinha testes, e agora está saindo os testes. E ao sair os testes, vai mostrando que a quantidade de morte foi maior do que aquela que vinha sendo apontada. E daqui a pouco nós vamos bater aí nos 6, 7 mil mortos no país, e aumentando isso, e a dica é ficar em casa. É o isolamento, precisa ficar em casa. E é por conta disso, para que as pessoas tenham tranquilidade, e em defesa da vida, em defesa da alimentação das pessoas, em defesa de que as pessoas tenham lá como comprar alimento para os seus filhos e não fiquem apavoradas em casa, porque o coronavírus é, sem dúvida, um tremendo de um problema. Se as pessoas saírem em casa, certamente vão correr o risco de se contaminar. Nós estamos defendendo um fundo aqui no
no município de Suzano, porque é possível ser feito. É possível ser feito. Suzano tem um orçamento significativo, basta que o prefeito faça um remanejamento. Não tem porquê tá colocando tanto recurso como tradicionalmente se coloca em obras, até porque é um ano de eleição. É comum, e aqui em Suzano não é diferente, reservar mais dinheiro para obras no ano de eleição. E isso aconteceu em Suzano no orçamento. Eu olho o orçamento para dizer. Então, nós estamos propondo que remaneje recurso de obras, que remaneje de cultura, de esporte, de publicidade, que faça uma boa conversa com a Câmara dos Vereadores e que a Câmara aporte pelo menos 5 milhões para esse fundo. Porque assim, as pessoas, não que elas devam sair, porque não pode sair, se sair de casa, gente, entenda isso, se sair de casa vai correr o risco de se contaminar. Se por acaso se contaminar, corre o risco de morrer. Corre o risco de morrer, essa que é a grande verdade. Então tem que ficar em casa. E a gente defende que se fique em casa de forma com tranquilidade e isolamento, se possível, pelo menos 70%. Seria o ideal. Para que isso? Isso é importante falar mais uma vez. Para que a curva de contaminados diminua, para que não tenha um número maior de contaminados e aumente o colapso que já vem se dando nos hospitais. Os hospitais do SUS, os que têm menos, têm 75%, 78% de leitos ocupados. Daqui a pouco não vai ter mais leito. Não vai ter mais leito para as pessoas que estiverem contaminadas com o vírus. Não precisa ser muito inteligente para fazer uma conta rápida. A gente ouvindo aí na televisão, todo mundo diz que o pico dessa pandemia no Brasil ainda não chegou. Deve chegar agora, no do final de abril e no início de maio. É uma contradição muito grande de todo mundo que defende aí isolamento vertical, flexibilizar uma série de questões, né, abrir para a população poder flexibilizar o distanciamento social, no momento que a gente vai ter aí um aumento dos casos. E nós temos que aí uma questão que nós temos que pontuar muito séria, que é a pergunta que eu vou fazer para você agora, é a questão seguinte, vamos pegar o exemplo de Suzano. Suzano é um município grande, né, você tem mais de 200 mil habitantes, e nós não temos nenhum hospital, né, um hospital público que atenda as pessoas. Nós temos a Santa Casa, que com todas as dificuldades ainda é o único lugar de referência de saúde que nós temos na cidade e que a população pode contar, mas é insuficiente para o tamanho da nossa população. Nós sabemos muito bem que o fato de nós não termos um hospital aqui é uma grande irresponsabilidade de administrações anteriores e da atual administração e não ter um compromisso de fato com a saúde. Então, Suzano não ter um hospital público hoje demonstra o total descaso que as administrações anteriores têm com a questão da saúde. Em especial, o senhor Paulo Tokuzumi, porque o hospital ele pegou a chave ali e ele simplesmente não quis entregar o hospital, não quis dar seguimento no hospital. A atual administração priorizou construir a arena, terminar a arena, em vez de fazer o hospital. Então, assim, são prioridades. Então, nós temos que ser bem francos. Infelizmente, na cidade de Suzano, a saúde não é prioridade, principalmente nas últimas gestões. Quando nós, né, o Partido dos Trabalhadores, esteve aí no governo durante 8 anos, e aí a Célia, que é a nossa vice-presidente, foi secretária de saúde, teve participação fundamental na organização aí do sistema de saúde na cidade de Suzano, no caso, o SUS, com uma série de ações, mas que, infelizmente, quando o PT saiu, parou. Aí eu queria que você falasse um pouco dele, dos prejuízos que a população de Suzano teve com a interrupção de obras importantes que nós estávamos tendo na área da saúde, como a UPA no Jardim Revista, a questão do hospital, a diminuição do saúde da família, e uma série de outras questões que ocorreram aí na saúde de Suzano e vem ocorrendo até hoje. Bom, vamos lá. O Hospital Federal, que foi idealizado e iniciado, foi feito projeto no nosso governo, no governo do PT, e depois o governo do Paulo Tokuzumi
Ele ficou 1 ano e 4 meses tentando uma reunião em Brasília para conversar sobre o hospital e não conseguiu. Nós conseguimos isso assim muito rapidamente, fizemos uma conversa lá de meia hora no Ministério da Saúde. Eu fiz uma intermediação junto ao ministro Padilha e aos diretores da secretaria e conseguimos uma reunião. Fui até Brasília com o Tokuzumi e lá foi refeito o projeto do hospital. E aí ele também veio com uma outra proposta de mudar o local do hospital para perto, ali para a área do Max, próximo do Max Pfeffer, do lado da Piaget. Tá certo? Eu acho que tinha um projeto, mas já que foi para lá, não fiz muito cavalo de batalha por isso, não. A questão é, por que ele não fez o hospital? Ele não fez o hospital porque ele nunca quis colocar a contrapartida de mais ou menos 4,5 milhões para poder iniciar o hospital. Então, o que ele fez? Ele licitou o hospital novamente, porque a primeira empresa que havia ganho a licitação, uma tal de Heleno Fonseca, ela declinou. Tá certo? Ele fez uma outra licitação no finalzinho do seu governo. Tá certo? E o prefeito atual, o prefeito Rodrigo Achiuchi, poderia ter ido mais além e ter tido um pouco mais de arrojo com relação ao hospital. Também não teve. Agora que retomou a obra do hospital. Tá certo? Só que tem um prejuízo lá. Eu fiz, inclusive, um vídeo lá, porque furtaram a maioria dos ferros de construção lá. Então vai ter que refazer tudo aquilo. A questão é, e o que foi feito antes? A fundação que foi feita pela outra empresa. Então é um puta de um problema. A UPA, o prefeito Paulo Tokuzumi, deveria ter ido preso. O que ele deixou acontecer lá. Porque a UPA estava muito perto de terminar. E durante o seu governo Paulo Tokuzumi, roubaram tudo, parede, telha, vitróis, enfim, deixaram o esqueleto lá. Praticamente teve que refazer tudo novamente. E agora nem vai ser UPA mais, né? E é fundamental que se tenha uma UPA lá. Que se tenha um atendimento 24 horas para desafogar o hospital. Lá e em Palmeiras é fundamental. E aqui no centro tem o pronto-socorro. Então, os prefeitos não têm nenhum apego por isso. Eles não têm. Eles, na verdade, não sabem como que funciona o SUS. Eles não sabem que o Sistema Único de Saúde é universalizado, que serve para atender todo mundo de forma igualitária, tá certo? Eles não sabem o valor que... Aliás, agora parece que eles estão aprendendo, porque agora, com o coronavírus, a gente está vendo que até os capitalistas, liderado lá pelo Mandetta, vai falar a respeito da pandemia do coronavírus com o jalecozinho do SUS. Então, agora está se percebendo o valor que tem o Sistema Único de Saúde, que é um sistema que serve para atender todo mundo, sabe, de forma igualitária. Quando um milionário, um rico, se acidenta na rua, quem atende ele é o SAMU, e leva para um hospital do SUS inicialmente. Depois é que ele vai para o hospital que ele tem convênio. Então, e outra coisa, os médicos dos grandes hospitais particulares, primeiro ele aprende lá no SUS. É lá que ele aprende. O primeiro trabalho dele é num hospital via Sistema Único de Saúde. Lá ele aprende. E depois ele vai para os hospitais particulares. Então, valorizar o SUS é fundamental. E a gente tem a felicidade, como você colocou, deixa só comigo. A gente tem a felicidade de ser a Célia, que é uma das pessoas que mais conhece do SUS. E a história do SUS é uma coisa maravilhosa. É uma luta lá de 88, da Constituição de 88, um grupo de militantes muito grande, culminando com a formação do Sistema Único de Saúde, por conta de muita luta de muita gente. Então precisa ser valorizado. Sim, Dele. Eu acho que é importante essa sua fala. Você tocou num ponto aí, fez um resgate da época que você foi vereador, quando você foi até Brasília, né? Pegou o projeto debaixo do braço e foi lá conversar com o ministro na época, o Padilha. E aí tem uma coisa importante, né? E aí eu acho que nós temos que aqui, dialogando com a nossa militância, o Gabriel, o Edinaldo, a companheira Risonha, que estão entrando aí, batendo um papo com a gente nesse espaço, eu acho legal dele a gente perceber a falta que faz o PT na Câmara Municipal. Se nós tivéssemos aí uma representação hoje na Câmara Municipal, certamente muita coisa que está acontecendo na cidade de Suzano não iria acontecer. E principalmente esse absurdo
que foi esse decreto que foi soltado no dia 23, de estar liberando parte do comércio na cidade de Suzano. Eu tenho dúvidas, minhas dúvidas são muito claras. Qual que é o objetivo desse? Porque Suzano, do jeito que está as coisas, nós não temos um sistema de saúde forte na cidade de Suzano, nós não temos leitos suficientes, mas nem se não tivesse a questão da pandemia. E aí é fundamental a gente fazer essa crítica, por isso que o PT, de forma corajosa, fez a nota, nós estamos hoje aqui divulgando para a nossa militância, através do Facebook, através dessa live com você, Dele. Eu queria que você falasse um pouco, agora pensando aqui, se você fosse prefeito da cidade de Suzano, você, nesse momento, onde está aumentando os casos de pandemia em todo o país, e Suzano não é diferente, aonde os sistemas de saúde estão entrando em colapso. Nós temos alguns estados e algumas cidades no Brasil que já não tem mais leito nenhum para atendimento de mais nenhuma pessoa. Você faria isso, Dele? Você flexibilizaria o comércio nesse momento da pandemia? Não, de jeito nenhum, de forma nenhuma. Eu acho que o comércio, ele precisa ficar fechado. Tem que ficar fechado. Não adianta priorizar o ganho, o lucro, nesse período que tem, porque senão você prioriza o lucro e um monte de gente morre e o lucro, lá na frente, ele deixa de vir também, é uma ilusão. É uma besteira isso. Precisa preservar a vida. É fundamental que haja o isolamento. É fundamental que haja isolamento. Agora, é fundamental que haja o isolamento. Agora, se eu fosse prefeito, eu já há muito tempo que eu já tinha dito o seguinte, ó, não vou fazer mais obra, não vou gastar dinheiro com publicidade, não vou gastar dinheiro com atividade esportiva nesse período, porque o esporte que as pessoas estão praticando é nas suas casas, tá certo? Não é com aquele aparato da prefeitura. Conversaria com a Câmara Municipal para aportar recurso para um fundo, para poder dirigir esse fundo para a pandemia, em defesa da vida, tá certo? Para poder fazer um fundo, mas também para aportar recurso para melhorar a qualidade do atendimento. Qual é o enfrentamento que a cidade está dando a essa pandemia? A gente não sabe. Os vereadores estão acompanhando as licitações que estão sendo feitas? Se licitação não está sendo feita, está sendo comprado em regime de urgência. Mas os vereadores estão minimamente acompanhando isso? Foi contratada uma empresa de segurança, uma tal de Prisma. Os vereadores estão lá. Os vereadores não fiscalizam. Por isso que eu chamei há pouco tempo atrás, falando que a Câmara Municipal é frouxa, e não é crítica direta a ninguém individualmente. É porque precisa fiscalizar. É verdade que tem uma pandemia, é verdade que tem que se comprar, e é até verdade que quando se compra dessa forma, acaba muitas vezes se pagando um pouco mais caro. Mas é preciso que os vereadores cumpram a sua principal obrigação, que é fiscalizar o executivo. Eles não fazem isso, não acompanham nada disso. A gente não sabe o que está acontecendo. A Santa Casa, ela estava em construção. Aliás, em construção e reforma. Uma reforma lá, e eu não sei como que está aquilo agora. A gente não sai de casa. Mas é preciso saber, porque eu imagino que a situação é drástica lá na Santa Casa. E vou mais longe. Eu não sei se o prefeito fez, mas eu já estaria conversando também com o prefeito de Mogi das Cruzes, porque aqueles hospitais que estão lá, o Luzia de Pinho Melo, o Dr. Arnaldo, a própria Santa Casa, eles não são hospitais só de Mogi das Cruzes. Tá certo? Eu não sei como que está esse hospital de campanha, qual é a condição de atendimento, quantas pessoas já fizeram testes. Os testes estão sendo possibilitados para as pessoas que chegam lá com sintomas na Santa Casa? Ou os testes servem para ajudar os amigos, como sempre aconteceu? Então é isso que a gente precisa saber. Essas coisas os vereadores precisam acompanhar. Porque sabe por que eu digo isso, o Jefferson? Eu digo isso porque, quando eu era vereador, eu já fui 2 vezes, eu acompanhava essas coisas todas, eu não dava moleza. Então sim, o vereador precisa acompanhar, porque é esse monte de coisa aqui, ó. Como que tá sendo feito os testes? Qual o enfrentamento que está sendo dado para o Covid-19 em Suzano? Os vereadores estão sabendo? Quem é que tem a resposta? Quem tem o executivo. E precisa dar resposta. Nós estamos fazendo os devidos questionamentos lá para o prefeito através de
de uma solicitação de informação. Mas isso deveria ter sido feito por requerimento para os vereadores. Eu duvido que foi. Eu duvido que foi. Aí, Delícia, só mandar um abraço aqui para Maria, nossa amiga Fátima Preta, uma das pessoas que foi fundamental aí na construção desse partido, que faz muita falta nele, viu, Fátima? Faz muita falta nele. Em relação à sua pergunta, Fátima, eu gostaria muito, né? Mas aí ainda não há essa conversa. Ela perguntou se a Célia é a nossa pré-candidata a vice-prefeita. Não tem nenhuma conversa ainda nesse sentido. Nós estamos construindo a nossa chapa. Nós já temos o nosso pré-candidato a prefeito, que é o Derli. Nós temos uma chapa hoje de vereadores com mais de 30 companheiros que estão se colocando o seu nome aí para ser pré-candidatos a vereadores. Nós estamos aí no processo de inscrição desses companheiros. Vamos no mês que vem fazer o encontro municipal e nós vamos definir oficializar o Derli como nosso pré-candidato a prefeito, oficializar a nossa chapa de vereadores, oficializar a questão da vice. Estamos conversando com vários partidos que estão procurando o PT na disposição de fazer uma frente ampla aí, de defesa da democracia, de defesa do bem-estar social da população de Suzano. Nós estamos aí trabalhando, né? E a gente tem esse como principal objetivo nosso. Nós precisamos estar aí muito organizados para ocupar o espaço que o PT tem na cidade de Suzano. Nós administramos isso aqui por 2 mandatos, nós tivemos deputado estadual por 2 vezes, nós temos aí, já tivemos a maior bancada na Câmara Municipal e o PT faz falta. Eu lembro, Derli, um ano que na Câmara Municipal você conseguiu aí, juntamente com a bancada do PT e alguns outros vereadores, barrar um aumento do IPTU de mais de 300%. Gostaria que você contasse um pouquinho dessa história para a gente, porque está faltando esse tipo de coragem hoje na Câmara Municipal. Tá, se tivesse esse tipo de coragem na Câmara Municipal hoje, eu tenho certeza que uma empresa igual a INTS não faria as coisas que ela faz na cidade de Suzano. Tá. Bom, primeiro deixa eu mandar um abraço para Fátima. Fátima, aproveita e dá um abraço no Zé e também nos meninos, viu? Abraço. Tá voltar para cá, viu? Mandar um abraço para o Reginaldo, que está aí, né, tá assistindo. Mandar um abraço para o Gabriel, para a Risonha. Não sei quem mais está aí. Bom, para todo mundo que está vendo, eu não tenho controle de quais são as pessoas que estão assistindo, mas mandar um abraço para todo mundo. Quem eu for vendo aqui, eu vou mandando. Maria Gonçalves, Reginaldo apareceu aqui, já mandei um abraço para ele. Um abraço para todo mundo que está assistindo aí, tá certo? Vamos lá. A história do IPTU, os vereadores do PT, qual foi a história? A história é a seguinte: houve toda a discussão e houve 10 votos favoráveis e 9 votos contra. E aí, nesse sentido, não foram todos os vereadores do PT, não. Os vereadores do PT, todos votaram contra o IPTU. E eu também poderia ter votado contra. Se eu faço isso, se eu voto contra, teria empatado. Tinha 10 a favor, se eu voto contra, junto com os outros 9 vereadores, teria empatado, seria 10-10. 10-10, o presidente da época era o Said, que era da base firme do governo Tokuzuda. Primeiro, no mandato de presidente dele. Quando eu vi aquilo, veio à minha cabeça o regimento e a lei orgânica. O que veio na cabeça? Olha, tem 9. Se eu votar, vai empatar 10-10. 10-10 o presidente desempata, tem 11 votos, que era a maioria absoluta, que era o que precisava para apoiar. Então aquilo, eu dei muita sorte, foi um golpe de felicidade muito grande que nunca mais vai acontecer. Eu consegui enxergar ali que não tinha os 11 votos, maioria absoluta, que não tinha, que o presidente não ia votar porque não tinha maioria, ele só faria isso se eu votasse contra também. Logo, se eu voto contra, como todos os vereadores que se posicionaram contra, teria empatado e o presidente desempataria e o projeto passaria. Quando eu vi aquilo, eu, ao invés de votar, eu fui embora. Eu saí. Aí o projeto caiu ali. Caiu com 10 votos a 9. Não tinha o empate para o presidente desempatar e também não tinha os 11 votos, que era a maioria absoluta. Por isso que o projeto caiu. E eu dei muita sorte de ter enxergado aquilo na hora, que é muito difícil.
tá certo? E com isso, a gente conseguiu, aí é duro falar isso, mas na época, os 9 não foram todos os vereadores, porque se eu voto contra também, como eles, teria empatado. Então, na verdade, eu impedi que o projeto passasse, porque eu fui embora. E ao ir embora, o projeto caiu ali, e caiu também um aumento de até 300% de aumento no IPTU. 100% da população de Suzano foi beneficiada. 100%. Uma semana depois, voltou um outro projeto, com aumento de no máximo 40%. E esse passou. Qual foi a estratégia do prefeito na outra sessão? Foi trocar o vereador. O vereador Pacola, vamos dar nome aqui, o vereador Pacola, ele não compareceu nessa segunda sessão. Eles trocaram. Quem apareceu foi um vereador que era o suplente, foi aquele menino, o filho do Joaquim Rosa, aquele que faleceu. Ele veio para votar favorável, e aí o projeto passou. Outros vereadores que tinham votado contra já não votaram contra mais, só os do PT, e eu também votei contra, aí na segunda vez. Nós votamos contra, mas nós não tínhamos maioria. Então foi muito interessante. Já que você falou, Walterson, Jefferson, uma outra coisa importante também foi evitar que Suzano fosse transformado em perímetro urbano. Eles queriam transformar a cidade inteira em perímetro urbano. Nós temos uma área rural em Suzano. Muita gente que trabalha com agricultura paga ITR, que é um valor muito baixinho, porque o cara produz. Eles queriam transformar tudo em perímetro urbano e, com isso, todo mundo passaria a pagar IPTU. Veja, todo mundo passaria a pagar IPTU. E corria na Câmara um boato que tinha um vereador lá que estava fazendo lobby para o empresariado, que não cabe dizer aqui quem é, porque eu também não tenho como provar, mas a conversa lá é que se fazia lobby para o empresariado da construção do ramo imobiliário aqui da região. Então, a gente conseguiu também evitar esse projeto. Então, são duas conquistas muito grandes do nosso mandato. Tudo de oposição. É por isso que eu falo que os vereadores precisariam ser mais firmes. Derli e Jefferson, eu vou fazer uma intervenção rápida aqui, agradecer os companheiros aí que estão acompanhando a gente. O Rafael Paredes, lá de Guarulhos, mandou um abraço. Opa, manda um abraço pro Rafael aí. Manda um abraço aí pra galera. Rafael, nós vamos buscar aqueles cartões lá, viu? A qualquer momento aí, viu? Agradecer aqui o companheiro Gabriel, que tem sido fundamental aí, né, para ajudar a questão das lives. Também o companheiro Reginaldo está aqui com a gente. A Risonha, né, ela pergunta aí, né, ela faz uma pergunta dele, né, que está faltando remédios de pressão, né, nas UBS. Então, acho que é importante fazer uma cobrança. Também tem aqui com a gente aqui a Bárbara, já falei, tem a Maria Gonçalves, né? Tá aqui também o companheiro Pedro, mandou um abraço Deli. Então, a galera... Ô, Walterson. Agradecer a todo mundo que está acompanhando a gente. Manda um abraço para esses companheiros aí e diz para eles aí que a gente não tem o controle, quem está controlando isso, quem tem acesso é você. Então, a gente nem sabe quem está aí, né? Mas manda um abraço para todo mundo. Então, todo mundo sinta-se abraçado pelo companheiro Derli, nosso pré-candidato a prefeito. Pessoal, quero lembrar também, né, que o PT, essa semana, junto com a direção, junto com os companheiros, né, fez vários questionamentos ao prefeito Rodrigo Achiuchi, protocolou um documento lá para perguntar, né, sobre várias questões que os companheiros estão colocando aqui, né, referente ao combate do coronavírus. Além disso, a gente soltou uma nota hoje, inclusive o companheiro Jefferson está aprofundando o debate, né, aí nessa live, sobre essa questão da nota, que é uma nota que faz o posicionamento político do PT na cidade. Isso é importantíssimo. O PT ele faz oposição, mas é uma oposição séria, responsável, e aí quero parabenizar o companheiro Derli, né, quando ele faz a questão da discussão e fomenta a discussão da questão do fundo emergencial municipal, que é para garantir, né, que o nosso município passe, né, por essa questão da pandemia de uma forma que, né, não prejudique o trabalhador. Com menos sofrimento, né? Então, com menos sofrimento. Companheiros, galera, curta a nossa página, compartilhe, que é importante, e eu vou deixar os companheiros aí seguindo o debate que estavam fazendo aí. Com você, Jefferson. Legal, Walter, essa intervenção.
E aí, para a gente poder focar um pouquinho mais na nota, Oderli, que nos preocupa quando a gente pensou, né, e aí é bom ressaltar para a nossa militância, né, tem bastante gente que não é do diretório, né, essa ideia de fazer a nota, de fazer esse ato político, se deu na nossa reunião do última reunião que nós fizemos do diretório, de forma virtual, né, nós estamos aí aprendendo a lidar com esse novo período aí, a partir dos anos as mídias sociais, para a gente poder estar fazendo esse debate. Né? Então foi construída essa nota. Eu queria me ater aqui, dele, a uma questão que eu acho que é fundamental para a gente discutir o grande problema da cidade de Suzano. Suzano não está preparada, de forma nenhuma, para que houvesse nenhum tipo de flexibilização, por N motivos. Nós não temos leitos suficientes, nós já temos um sistema de saúde em Suzano que é extremamente precário, está abandonado já há vários anos, que não se tem obras que façam com que esse sistema de saúde de Suzano seja um pouco melhor para a população. E eu quero fazer uma pergunta para você bem direta ali. Para você, quais são as consequências dessa flexibilização que vai estar acontecendo em Suzano? O que nós vamos ver aí nos próximos dias com essa flexibilização? Então, a gente vê aí, infelizmente, algumas ruas, alguns comércios da cidade já abrindo suas portas, pessoas já se aglomerando. Qual é o cenário que você vislumbra aí pela frente e quais são os desafios da cidade de Suzano? Olha, se por acaso o prefeito insistir em flexibilizar a abertura do comércio de forma indiscriminada, nós vamos ter um número muito grande de contaminados, e não é só de Suzano. Porque o comércio de Suzano, ele é uma espécie de cidade satélite para o comércio. Muita gente de fora vem comprar aqui. E se abrir o centro da cidade, vai ter muita gente do Alto Tietê se contaminando aqui em Suzano, além dos suzanenses. Então é preciso ser muito firme nisso. É preciso ser muito firme. A pressão é muito grande dos comerciantes, mas tem que ser firme nessa hora, tem que primeiro priorizar a vida. E para isso tem que fechar, tem que manter fechado. Não tem outro jeito, não tem outra forma. E mais não, tem uma série de ações que precisam ser feitas. Tem muita coisa que dá para a prefeitura fazer, muita coisa. Ela tendo lá o raio do fundo, ela vai poder, inclusive, contratar aí as oficinas de costura para fazer máscara e distribuir máscara para todo mundo quando for abrir lá na frente, porque essa pandemia vai longe. Já pensou? Olha, você tá controlando. Porque assim, ó, é importante certas coisas. A gente vê todo dia vídeos de bolsomínios, desses malucos aí ligados ao Bolsonaro, que falam, olha, tá vendo, o hospital tá vazio, não sei o quê. Ora, gente, tá vendo? Falaram que o pico seria no dia 8 de abril, não foi. Não foi, porque há um isolamento. Se não houvesse, teria sido como foi no mundo. A gente não é diferente de ninguém. Se abrir o comércio de forma indiscriminada, as pessoas vão se contaminar e o número de mortos vai aumentar muito na nossa cidade. Vai aumentar muito na nossa região, porque muita gente vem aqui para a cidade. No comércio central aqui vem muita gente de fora. E no comércio de bairro, ali na região Dona Benta, Miguel Badra, Palmeiras, Colorado, Casa Branca, as pessoas vão se contaminarem lá também. Tem que resistir. Tem que manter fechado. Tem que manter fechado. Com todo o custo que isso venha a ter. Tem um custo político? Paciência. A valorização da vida ela é prioritária nesse sentido. Agora, se fizer o fundo, o custo vai ser menor. Sim, ele acho que você toca num ponto fundamental. Esse é um dos caras que tem dentro da cidade de Suzano, não é só dentro do PT, mas dialogando para fora, que vem insistindo muito na questão do fundo, que Suzano precisa apresentar um plano, porque a gente tem o problema da pandemia, que uma hora vai acabar, nós sabemos disso, e a cidade precisa apresentar um plano para a cidade de recuperação do setor econômico. Nós temos um problema em Suzano, que há um tempo atrás Suzano tinha grandes empresas, empregava bastante gente, e hoje nós estamos aí, até pela questão nacional, que houve no Brasil aí um processo
gigantesco de desindustrialização, né, que foi a retirada da indústria nacional, o enfraquecimento dela. Haja visto agora que nesse momento aí, até para você fazer você não faz mais no Brasil respirador, você não faz uma série de coisas que você já não faz mais aqui, você compra tudo de fora. Né? E aí isso é um problema sério que o Brasil terá que enfrentar isso a nível nacional. Mas em Suzano, dele, a gente não pode esconder o sol com a peneira. Nós já vimos mal das pernas de Suzano em muitos aspectos. No aspecto mesmo das obras que você mencionou. E teve uma série de obras que foi feita aqui na cidade de Suzano, em específico essas últimas obras, que foi para inglês ver. Recapeando asfalto onde já existia asfalto, entregando obras que já endividando a cidade, né? Obras que poderiam esperar, porque eu acho que o que você não pode esperar é uma vida. Agora, uma obra, eu acho que eu estava vendo hoje uma entrevista e um cara falou uma coisa, o César Calegari, né, falando da questão do Fundeb. Você vai construir uma estrada de 30 quilômetros. Faltou dinheiro para você no quilômetro 27, você para a obra. Daqui a 10 anos, quando você voltar ali, até o quilômetro 27 vai estar pronto. Você vai ter que fazer mais 3 quilômetros. Agora, em outras áreas, não é assim. Isso é na área da saúde, é na área da educação, é uma série de áreas. Então, Suzano, aí, por um longo período, se atrasou muito nessa época. Haja vista que quem acabou com as escolas de Madeirite na cidade de Suzano foi o Partido dos Trabalhadores, foi o PT. Né? Fomos nós que acabamos com aquela vergonha. E hoje, por incrível que pareça, está retornando esse tipo de escola. Nós vamos ouvindo algumas pessoas por aí dizer que está tendo construção de salas de aula de Madeirite, coisas do tipo. E a improvisação que se tem na administração que tanto atrapalha uma cidade e o desenvolvimento dela. Mas para ser bem pontual. Ô, Walter, vamos lá. É que você está me perguntando, você está fazendo. deixa eu. Só fazer a pergunta rapidinha, só para finalizar. Quais são os desafios da cidade de Suzano pós-pandemia? Então, mas vamos deixa eu primeiro voltar um pouquinho aqui, para ficar muito claro o meu posicionamento. Suzano, você tem dois tipos de comércio. Você tem o comércio grande e o comércio pequeno. Vamos ser muito claro para não ficar dúvida. Para o comércio grande, ele se sustenta. O ganho dele é maior, ele se sustenta. Então, não tem que abrir de jeito nenhum. O comércio pequeno também não tem que abrir. Só que para o pequeno comércio, aquele muito pequenininho, é que a gente fala do fundo. Esses companheiros, eles precisam ser auxiliados das várias formas. O prefeito precisa criar mecanismo para ajudar esse pessoal depois. E tem que tranquilizar eles. Gente, hoje nós vamos ficar todo mundo em casa, hoje é isolamento, ninguém sai, porque senão vai aumentar o número de contaminados, vai aumentar o número de mortes, e o problema vai ser maior. Sem contar que também não vai resolver o problema do comerciante. Porque, vamos lá, se voltar, vai aumentar o número de contaminados e mortos, vai ter que novamente iniciar o isolamento. É simples de entender. Então não adianta. O grande comerciante, ele resiste mais facilmente, ele tem reserva. O pequeno comerciante, aquele bem pequenininho, que ele precisa do fundo. Ele que precisa do fundo, para não ficar dúvida quanto a isso. Então a gente defende isolamento. Tem que manter o isolamento. Tem que manter o isolamento. E tem que socorrer aqueles comerciantes pequenininhos, que vendem um produtozinho de manhã para comprar alimento à tarde. É desses comerciantes que a gente fala. Tá certo? Então não tem outra saída. Ou mantém o isolamento, ou vai aumentar o número de contaminados e, consequentemente, mortos, e vai ter que iniciar novamente um isolamento mais tarde. Essa coisa não vai passar assim. Tem que baixar. A curva tem que esvaziar os hospitais. As pessoas que forem sendo curadas têm que ir embora para esvaziar os leitos de UTI, para ter condição de atender as outras pessoas que forem contaminadas. Porque pessoas serão contaminadas por muito tempo ainda. Essa vacina, se forem eficientes, é só no ano que vem. Tem gente que fala aí que no início do ano, mas a maioria diz que é lá para o meio, para o final do ano. É só a partir dali que vai se ter uma vacina. Então é uma questão muito óbvia. Muito óbvia. Tem que manter o isolamento. E quando baixar a curva, aí se estabelece critérios para abrir o governante. Tá certo? Agora, abrir agora, por pressão, vai ser pior. Vai ser pior,
porque daqui a pouco vai ter que iniciar novamente um isolamento. Porque quando aumentar muito o número de mortes e o número de contaminados, a pressão vai ser tão grande que ninguém vai suportar, tá certo? Então é por isso que tem que manter o isolamento. Agora, o prefeito precisa parar de fazer obra, tirar a cabeça da eleição, tá certo? Porque fazer obra no último ano de eleição, já que não fez nos outros 3, é eleitoreiro. Construir coisas que dê visibilidade no ano da eleição, quase que sempre é eleitoreiro. Deveria construir ao longo dos outros anos. Por que não fez isso? Aí deixa para o último ano e não pode ficar apavorado porque não consegue construir agora. Tem que pegar esse dinheiro e aportar para o fundo, remanejar para o fundo. É isso que a gente defende. É isso que a gente defende. Agora, Suzano está numa curva, aí é uma curva de 30 anos, é só olhar o orçamento, a sequência de orçamento. É uma curva que, lamentavelmente, o prefeito que se ateve à arrecadação da cidade e fez alguma coisa objetiva para isso, foi somente o Pedro Miaíra, infelizmente. Nesse aspecto aí, tem o Marcelo, que foi prefeito para a periferia, fez muita coisa na periferia, sem dúvida nenhuma, fica marcado para o resto da vida por isso, mas o prefeito que olhou a arrecadação da cidade chamava-se Pedro Sincaco Miaíra. Ele planejou a cidade, ele viabilizou o futuro da cidade via arrecadação. Os outros usufruíram. Eu acho, então, para concluir, Jefferson, precisa, o próximo prefeito, eu espero que sejamos nós, precisa fazer um grande debate com a sociedade civil organizada, Fiesp, Ciesp, governo estadual, governo federal, e vender a cidade. Quando eu falo vender a cidade, e procurar esses agentes e falar, olha, a cidade tem esses benefícios. Tem os outros benefícios que a gente pode fazer também. Eu, por exemplo, se fosse prefeito, aportaria recurso para a formação profissional. Eu bati muito nisso, infelizmente, não era o prefeito. Se fosse, teria feito. Acho que não precisa ser com dinheiro do município. Vai buscar dinheiro junto ao Sebrae. O Sebrae tem muito dinheiro para isso. Faz um grande plano de formação profissional. Suzano tem gás encanado, Suzano tem acesso ao Rodoanel, Suzano tem ligação com portos, com aeroportos, só que não tem quem divulgue a cidade como deveria. Quem fez isso foi o Pedro Miaíra. Sim, acho legal fazer esse resgate e apontar caminhos, né? É possível fazer. É possível fazer isso. Eu acho que você foi muito feliz quando você fala dar algumas estratégias que podem ser utilizadas aí. Agora, dele, um ponto que eu acho que é o que chama mais atenção. Viu, Walter, só para não ficar dúvida. Vamos imaginar, assim, fora da pandemia, vamos imaginar o comércio da cidade. Se o prefeito, ele tem obrigação com a cidade dele, certo? É isso. Vamos lá. Se você vai no comércio, você vê uma série de pessoas trabalhando ali que não são moradores de Suzano. Nada contra a pessoa que vem trabalhar na cidade, não é isso. Acontece que o empresário, ele vai contratar aquela pessoa que oferece uma condição profissional e de formação melhor para ele. Se você oferece isso na cidade, qual é o motivo para ele contratar fora? Não tem nenhum. Ele vai contratar na cidade, você concorda comigo? E assim o industrial, assim o comércio, a área de serviço, todo mundo, desde que se tenha formação. Tem que melhorar a formação profissional do trabalhador da cidade. Tem muita gente que vai trabalhar em São Paulo e tem muita gente que vem de outros lugares trabalhar em Suzano, sem necessidade, porque você poderia oferecer mão de obra qualificada na cidade. Sim. Aí, Dele, tem um exemplo prático disso que você falou, da falta de planejamento de uma cidade, que vai aí na questão da especulação imobiliária que nós temos no município de Suzano. Há uns 8, 9 anos atrás, você teve uma especulação muito grande ali naquela região da Vila Masa, da região do Colorado, onde foi construído vários prédios habitacionais ali, alguns da Minha Casa Minha Vida, mas aquele que o cidadão não é daquele do programa, é aquela pessoa consegue subsídio, e agora nós estamos tendo isso aqui na região norte da cidade, aqui na região do Boa Vista, do Europa, do Jardim Varan, onde você teve um aumento muito grande da população, só que em contrapartida, nesse tempo que se construiu pelo menos, aí chutando baixo, uns 20, 30 prédios, né, daqueles prédios de 2, 3, até de 4 andares, e você não teve construída nenhuma creche, você teve construída apenas uma creche, um posto de saúde, e agora que entregaram um aqui próximo
no Jardim Revista, mas que já não atende tanto aquela demanda daquela região. Então, a gente vê essa falta de planejamento que nós temos na cidade de Suzano nesse aspecto da questão do uso da ocupação do solo, que é um problema que lá na frente nós vamos ter que enfrentar. Agora, minha pergunta é a questão da infraestrutura da cidade. Você avalia que Suzano hoje é uma cidade que ela consegue ter uma infraestrutura bacana, legal para a população, ou é uma cidade ainda que está capengando nesses aspectos? Não, não. Suzano, por muito tempo, os administradores eles tiveram preocupação somente com o centro e o centro expandido, ao longo de muitos anos. E só que teve muito loteamento irregular, tanto no Rio abaixo quanto na região de Palmeiras. Na região de Palmeiras, então, é brincadeira. Tem um cara aí que tinha imobiliária, que era irmão de um ex-prefeito, que fez tanto loteamento irregular na região de Palmeiras, e aí não levou infraestrutura nenhuma, né? Sabe? Porque o correto é você, primeiro, ter pavimentação, é você ter água, luz, telefone, ter escola, ter creche, ter infraestrutura, e depois você possibilitar o loteamento. Aí depois, num outro momento, veio o Minha Casa Minha Vida de 3 a 7 salários, que é esse que você fala. Porque o Minha Casa Minha Vida de 0 a 3 salários, ele socorre quem mora na cidade. Quem vai para ali são as pessoas que residem em residências precárias. Esses vão para ali. Agora, quando você faz o Minha Casa Minha Vida de 3 a 7 salários, e aí você não tem as condições que você se refere, que são as creches, que são as UBS, que é transporte, você não tem infraestrutura, você cria uma condição muito, 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 muito difícil para quem vai morar e para a própria cidade. Porque não tem a infraestrutura. Como que aí você tem que levar depois? Não tem cabimento isso. Só que isso foi feito. Isso foi feito na cidade. Agora está aí, tem que se corrigir. Só que tem que fechar, não dá para lotear, não dá mais para permitir construção de novos apartamentos. E continua a construção. Se você vai na região entrando na Casa Branca, Santa Mônica, naquela região está se construindo muito prédio ainda, sem nenhuma infraestrutura lá. Então a cidade vai ficando, a condição da cidade vai ficando muito ruim, muito difícil. Você tem uma população na cidade de Suzano que está indo embora. Para quem mora aqui no centro, um pouco no centro expandido, sabe disso. Muita gente vai para Mogi das Cruzes em busca de uma qualidade melhor de vida, em busca de uma condição melhor, um município com mais infraestrutura, tem hospital, tem uma vida melhor lá. E aqui a gente vai perdendo, a arrecadação vai caindo, tá certo? E a cidade vai se empobrecendo. A cidade de Suzano, quem olha o orçamento, vai vendo que ao longo dos anos, Suzano vem perdendo, vem arrecadando proporcionalmente menos que as outras cidades, principalmente que Mogi das Cruzes e até Itaquaquecetuba. Poá é uma cidade que, aí é uma outra condição, por causa do ISS, mas Suzano não acompanhou a evolução das outras cidades. Ou seja, você tem mais gente, você tem mais demanda e tem menos dinheiro. Esse foi o problema por falta de planejamento. Isso precisa ser corrigido. Agora, só dá para corrigir da seguinte maneira: se elegendo o prefeito, assumindo a prefeitura e tirando a cabeça da reeleição. Se botar a cabeça na reeleição, como a maioria dos prefeitos fizeram nos últimos anos, aí não consegue fazer isso, porque o debate ele tem que ser muito grande. Não dá para ter a cabeça na reeleição, porque senão vai querer fazer pavimentação, vai querer só asfaltar, fazer asfalto onde já não precisa, fazer asfalto em cima de paralelepípedo, muitas vezes não é necessário, tá certo? E vai fazer, construir equipamentos que dê visibilidade e não melhora a qualidade de vida das pessoas. E, na verdade, o que precisa é melhorar a qualidade de vida de todo mundo. Isso só faz com planejamento e com aporte de recurso vindo da arrecadação da cidade, que precisa crescer proporcionalmente. Não dá para aumentar a demanda de serviço e não crescer a arrecadação proporcional. Companheiros, eu vou pedir aí para que vocês, né, já vão fazendo aí as considerações finais. A gente está chegando aí a quase 1 hora de live, né, até para não ficar muito cansativo. Hoje é sábado à noite, a maioria
Os companheiros aí que estão acompanhando a gente, está com as suas famílias. Hoje é dia de comer pizza, né? Quero agradecer, comendo aquela pizza. Quero agradecer a Risonha, o companheiro Reginaldo, a Maria Gonçalves, o Guto que está aí com a gente aí, dando boa noite, né? Agradecer também a companheira Bárbara. Então, galera, curta a nossa página, compartilhe. Eu vou pedir aqui para que os companheiros Jefferson, o companheiro Deli, hoje foi um teste, fazer uma live com 3 pessoas. Ainda a gente está dominando essa tecnologia, essa ferramenta, né, para trazer a companheirada para falar aqui, discutir, né, e tornar esse espaço um espaço democrático, acessível para a nossa militância. Então, Jefferson, faça suas considerações finais, depois o Deli, e a gente encerra aí agradecendo a nossa militância e falar que segunda-feira, se der tudo certo, a gente vai estar aqui com o André Dourado, nosso pré-candidato Monte Cristo, né, fazendo aí a nossa live, beleza? E aí já convidar novamente o companheiro Derli para participar dessa live também. E agora a ideia é trazer o Derli para participar de todas as lives do pré-candidato. Mas eu começar justamente nessa, deixa eu começar na outra, então. Tranquilo. Você, companheiro. Dar um abraço aí no companheiro Guto, nosso companheiro aí da PUESP, militante importante da PUESP, também pré-candidato a vereador aí, o Gutão, nosso grande amigo aí, um companheiro muito valoroso na PUESP. Aqui um forte abraço para nossa militância, para os nossos companheiros aí, o Jonas que entrou agora, a Bárbara, o Gabriel que estava aí, o Reginaldo, todos os nossos, a Fátima, companheiro Maropo, não sei se o Maropo estava acompanhando, mas acho que apareceu o nome dele em algum momento aí. Eu acho muito importante esse espaço que nós estamos abrindo aí, esse canal de diálogo com a nossa militância, com os nossos dirigentes, com os nossos simpatizantes, nós estamos aí se aprimorando. Como o Walter falou, a gente fez um teste hoje, vamos fazer em 3 pessoas, aí pegou eu como cobaia, o Derli como cobaia e o Walter como cobaia, né? Então, a gente, petista, aprendeu a trocar o pneu do carro com ele andando. Então, não tem dificuldade que a gente não consiga resolver. Então, um forte abraço para a nossa companheirada. Só um informe aí, a PUESP, né, na nossa subsede, nós estamos fazendo uma grande campanha de solidariedade, arrecadando alimentos, junto também com a companheira Cida da SEMOS, né, montamos aí um comitê popular, estamos arrecadando os alimentos para ajudar os nossos companheiros aí que estão passando por situações difíceis nessa pandemia. Nós somos daqueles e daquelas que não falam, não apenas falam, nós também colocamos a mão na massa. Então, forte abraço, boa noite para todo mundo, boa noite, Derli, boa noite, Valso, tamo junto e vamos construir aí. O Tubarão entrou aí, boa noite, Tubarão. Entrar aí nessa importante empreitada aí, que a gente acredita numa Suzano melhor, mais progressista e sempre na defesa do nosso socialismo. Forte abraço e a foice e o martelo na mão. Eu agora? Bom, eu quero também desejar boa noite para a Cida, para o Tubarão, para Maria Gonçalves, para o Rafael Paredes, que está lá em Guarulhos, para o Maropo, para o Guto, para o Jonas, para o Gabriel, para o Reginaldo, para a Fátima e para o Zé, viu, Fátima? Manda um abraço para o Zé. Para ele que faz tempo que eu não vejo, estou com saudade dele. Dizer para os companheiros aí que esse meio aqui, a gente está aprendendo ainda, né? Principalmente eu, mas a gente vai usar muito isso aqui. E aqui vai ser possível a gente levar as nossas propostas e também, de repente, até buscar fazer o nosso plano de governo, boa parte por aqui, né? A gente vai ter condição de buscar aí as propostas por aqui, seguramente. A gente não sabe como que vai ser essa pandemia, quando que vai parar isso. A verdade é que o correto é que precisa ficar em casa por muito tempo ainda, tá certo? Então, a gente não sabe como que vai ser. A gente vai poder pegar o microfone, estar na rua, falando com vocês, como a gente sempre fez. Se for possível, ótimo. Se não for, vamos fazer do jeito que der. Certo? Um abraço para todo mundo. Bom final de semana, bom sábado, final de sábado, bom domingo. Tá certo? Vamos ficar em casa, gente. Vamos pressionar o executivo para que as pessoas mais carentes não passem necessidade em suas casas. Tem gente passando necessidade, tá certo? A gente fica em casa. Quando a gente fica em casa, a gente não vê o que está acontecendo com muita gente que está na outra casa, muitas vezes do lado da nossa. Mas tem muita gente passando necessidade. Muita gente. Então, vamos pressionar para que saia esse fundo,
para que as pessoas que estão nas suas casas, os mais carentes, os pequenos comerciantes, eles tenham algum recurso para poder, sabe, comprar o seu alimento, pagar as suas pequenas contas, as grandes não tem que pagar não, deixa para pagar depois. Os grandes empresários aí podem ficar sem receber agora, tá certo? Um abraço a todo mundo, fiquem com Deus, fiquem em casa, um abraço. É isso aí, galera. Quero encerrar aqui agradecendo a todos os companheiros que têm aí, todos os dias acompanhado, compartilhado as nossas lives, que acho que é essa extrema importância a gente compartilhar e prestigiar a live um do outro, os nossos pré-candidatos. Agradecer o companheiro Jefferson aí que aceitou fazer ser a nossa cobaia aí para fazer o teste com essa live com 3 pessoas, né? Agradecer o companheiro Derli, né, que se coloca sempre à disposição, nosso pré-candidato a prefeito, e a gente vai trabalhar firme para estar, né, aí fazendo uma boa campanha. Então é importante, o PT está na luta, essa ferramenta, eu já falei, é uma ferramenta da militância, nós estamos aqui para poder ajudar a construir, né? Nós, direção do partido, somos uma ferramenta para esse partido, para a gente, né, cada vez dialogar mais com a classe trabalhadora e conscientizar a importância da união de classe. Então, deixo um forte abraço para todos os companheiros, fiquem em casa, se cuidem, né? Se precisar sair, coloquem a máscara, né? Faça todas as questões de prevenções e durante a semana também, Derli e Jefferson, nós vamos tentar, já falei com a companheira Célia, né, doutora Célia, para ela vir aqui falar um pouco mais sobre a questão das prevenções e das ações que a gente está desenvolvendo aí na cidade, até para cobrar o governo municipal. Então, um forte abraço a todos, fiquem com Deus. Walterson, só uma lembrancinha. Pode não falar. sei se o Rafael está online ainda. Não sei também, mas pode falar que depois fica online. Ó. Não, é porque eu acho que seria legal aí a gente trazer personalidades de fora, né? Ele é assessor do Alencar, eu acho que fazer uma live com o Alencar. Nós vamos fazer com o Kiko também, viu? Eu conversei com a assessoria do Kiko lá de Franco da Rocha. Durante a semana agora vamos fazer uma com o Kiko. Ótimo. Então é isso, galera. Boa noite, bom final de semana. Fiquem com Deus. Kiko é prefeito de Franco da Rocha. O pessoal não sabe. Nóis. Abraço. Um abraço, velho. Tchau.